Qual é a linguagem ideal para quem está começando com programação? Existe uma linguagem ideal? O que acontece se eu escolher uma linguagem errada já no início do meu aprendizado? A resposta para todas essas perguntas você encontra aqui nesse vídeo. Fala pessoal, aqui é o Pedro da Start Dev Brasil e antes de iniciarmos o vídeo eu quero que você preste atenção aqui do lado. Ó. Aqui é um grupo fechado onde a gente se reúne para trocar ideia, trocar experiência. Tem muitos desenvolvedores, pessoas que têm muitos anos no mercado e eu tenho certeza que você entrando para esse grupo fechado, você vai conseguir dar um up aí na sua carreira como desenvolvedor e profissional em TI. Aí eu te pergunto, quanto que custa para estar nesse grupo? Totalmente de graça. Então o que você vai fazer agora é ir lá embaixo na descrição desse vídeo, clicar no link que vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e entrar lá. Tenho certeza que a partir de hoje você vai se tornar um profissional totalmente diferente. Então vamos para o vídeo. Essa é a linguagem ideal para começar. Você tem que começar com linguagem tal. Se você não começar com linguagem tal, você não vai aprender o jeito correto de se programar. Ou seja, muitos programadores, principalmente os que começaram na programação bem antiga, com linguagens bem antigas, eles colocaram na cabeça de que se você não aprender a programar daquela forma, você não vai se tornar um bom profissional no ramo, de desenvolvimento de aplicativos, softwares e afins. Ou seja, nesse vídeo a gente vai quebrar muitos paradigmas que muitas pessoas mais velhas começaram a trazer e colocar na mente dos jovens de hoje em dia. Esse vídeo aqui é focado para você que está começando na área de programação, de desenvolvimento de software e você está meio perdido. Por onde eu devo começar? Qual linguagem é ideal para eu começar? Eu começo com linguagens web ou eu começo com linguagens desktop? Mas qual é a finalidade? Tudo isso daí a gente vai abordar nesse vídeo agora. E para ficar fácil, nesse vídeo eu vou falar sobre 6 pontos aonde você vai aprender e vai te dar um norte na sua caminhada como profissional na programação. Os 3 primeiros tópicos eu vou falar aqui o que você tem, que tem em mente e bem definido para você não perder tanto tempo e não se estressar com as coisas que vão acontecer, com as dificuldades que vão surgir no percurso aí do seu aprendizado. E a segunda parte eu vou separar mais 3 pontos também, com algumas opiniões minhas e que me fizeram alavancar no desenvolvimento. Hoje, com 30 dias, mais ou menos, eu já consigo dominar uma linguagem de programação usando algumas técnicas que eu aprimorei durante o tempo. Ou seja, eu vou tentar passar para você uma forma de você não trilhar os mesmos caminhos, errar os mesmos erros e perder o tempo que eu perdi lá atrás e já começar no verdadeiro objetivo, que é começar programando, entendendo e fazendo da forma correta. Primeiro ponto, todas as linguagens têm suas características. Então aqui você tem que estar ciente de que a linguagem que você vai escolher tem um peso muito grande aqui no seu aprendizado. Por exemplo, se você começar aprendendo Java, você vai ter um pouco mais de dificuldade, e vai exigir um pouco mais de tempo porque a sintaxe dele, ele é mais complicado de se aprender, é mais código para você decorar. Totalmente diferente se você começar, por exemplo, com PHP ou então algumas dessas linguagens web. Ou seja, elas são linguagens um pouco mais enxutas, digamos assim, aonde você não vai perder tanto tempo ali tendo que decorar a codificação. O que eu quero que você entenda aqui é que a linguagem que você vai aprender vai ter um peso muito grande aqui no resultado final, que é você dominar aquela linguagem em si. Quando as pessoas falam, olha, você tem que começar com linguagem X, ou então, olha, você tem que começar com linguagem Y, você não para e pensa que aquilo ali pode consumir um pouco mais de tempo até você se aprimorar naquela linguagem. Então, eu quero que fique ciente aqui. O ponto principal é qual linguagem você vai escolher. No final desse vídeo eu vou falar qual a linguagem que eu indico você estar começando. Segundo ponto, qual mercado eu quero ingressar? Isso daqui tem que estar muito claro na nossa cabeça, qual mercado eu quero ingressar. Por quê? Porque às vezes eu estou aprendendo uma linguagem de programação voltada para um mercado que eu nunca vou trabalhar nela. Quando eu falo de trabalhar, eu estou falando de ganhar a vida realmente com essa linguagem, para eu não perder muito tempo. Por exemplo, eu quero trabalhar com automação comercial, quero fazer sistemas para colocar no mercado, eu quero trabalhar com sistemas de emissão de nota. O que eu quero fazer?
fazer? É para a indústria esses sistemas? Quais as linguagens que estão sendo usadas hoje para automação comercial? Ou se eu quero trabalhar na indústria de jogos, de games, quais as linguagens de programação estão voltadas para a indústria de games? É interessante você começar os seus estudos em uma linguagem onde você vai ingressar a fundo nela, porque essa linguagem que você vai escolher vai ser a base para todas as outras. Ah, Pedro, mas lá atrás eu conheço pessoas que aprenderam em Java, aprenderam aí em outras linguagens bem antigas e que hoje são bem profissionais. Sim, claro, mas eles levaram muito tempo até conseguir sair dessa linguagem e passar para outra. Hoje, principalmente quando se fala de desenvolvimento web, já tem aí muitos paradigmas, muitos modelos de desenvolvimento, muitos frameworks e que você já tem que trazer isso daí para a sua realidade. Não estou falando que você deve começar já com frameworks, mas o mercado que você quer ingressar tem que estar bem claro aí na sua cabeça. Terceira coisa, a curva de aprendizagem. Muitas linguagens de programação, a curva de aprendizagem dela, ela é muito complicada e demora bastante até você conseguir começar a desenvolver os primeiros códigos, os primeiros algoritmos. Por exemplo, se você começar com Java ou então C#, provavelmente você vai ter aí um pouco mais de tempo, vai exigir um pouco mais de tempo até você conseguir desenvolver aí os primeiros algoritmos, até conseguir trabalhar a lógica de programação. Totalmente diferente quando você começa a trabalhar, por exemplo, com PHP, com Python, com JavaScript. A curva de aprendizagem vai ser muito maior, por quê? Porque você começa aprendendo aqui, você já pode colocar conceitos aí de programação orientada a objetos, nós vamos falar no decorrer desse vídeo, e também alguns outros modelos de desenvolvimento, como por exemplo o padrão MVC. Então, isso daqui é muito importante. Será que a linguagem que estão sempre me indicando para eu estar trabalhando, para eu estar começando, aliás, a estudar, será que isso daí vai exigir muito tempo até eu pegar essa linguagem, até eu entender? Ah, se eu quero, por exemplo, colocar uma linha ali no meu terminal, quanto de código eu vou ter que digitar aqui até sair um Olá Mundo, um Hello World lá na tela? Então isso daí tem que estar muito claro também na sua cabeça, para você não perder tanto tempo. Eu acredito que você que está aqui hoje nesse vídeo, você está com um objetivo: entrar no mercado para ganhar dinheiro, se profissionalizar, mudar de ramo, aumentar o seu salário, enfim, você está buscando alguma coisa. E quanto tempo você vai gastar estudando e as particularidades dessa linguagem de programação vai contar bastante. Então eu te indico aqui, você vê se essa linguagem de programação que você está querendo ingressar, querendo aprender, qual é a curva de estudo dela, qual é a curva de aprendizado dela, até eu conseguir fazer as primeiras coisinhas nela ali, começar a fazer os primeiros laços de repetição, os primeiros condicionais, começar a printar ali os pequenos textos no terminal. Quarto ponto, lógica de programação. É interessante que você reserve aí algum tempo do seu dia ou então da sua semana para estudar um pouco lógica de programação. Se você digitar na internet, você vai achar muitos exercícios aí de lógica de programação. Mas o que é a lógica de programação que todo mundo fala? Lógica de programação nada mais é do que você pegar algo que está aqui no mundo físico e converter ele de uma forma numa linguagem de programação e um sistema para facilitar os processos, seja elas de uma empresa, seja ela de uma universidade e assim por diante. Então, a lógica de programação é a conversão, a resolução de algo físico para algo digital, onde a gente vai moldar aqui os processos com a linguagem de programação. Quinto ponto, acredito que você já tenha ouvido falar sobre orientação a objetos. Toda linguagem de programação praticamente hoje já tem orientação a objetos. É interessante não agora que você está começando, mas quando você estiver já desenvolvendo ali nos primeiros dias, conhecer praticamente ali um pouco da linguagem de programação, você já começar a se aprofundar aí em orientação a objetos. Orientação a objetos não é o foco desse vídeo eu explicar ele com detalhes, mas isso daqui é o molde de todo profissional. Você tem que estar bem atento e saber usar todas as particularidades aqui da orientação a objetos. O que é uma classe? O que é um objeto? O que é uma interface? O
que é uma abstração. Então, tudo isso daqui você tem que saber pelo menos o norte antes de você começar a desenvolver. Eu aconselho todo mundo que começa a desenvolver já começar no modelo MVC, ou seja, onde ele vai separar o que é um model, o que é um controller, o que é uma view, né, para você começar a usar aqui o padrão orientado a objetos. Porque lá na frente isso daí vai ser o seu diferencial. Antigamente o pessoal começava a estudar orientação a objetos e tinha muita dificuldade. Por quê? Porque não sabia quando iria usar. Agora com o padrão MVC você consegue usar todas as particularidades aqui da orientação a objetos. Você consegue instanciar ali vários elementos, você consegue instanciar ali vários objetos, criar várias classes, consegue criar também interfaces para bloquear ou restringir ou então forçar o desenvolvedor a usar determinado método e assim por diante. Então, aqui eu não vou falar a fundo sobre orientação a objetos, né? Esse vídeo não é focado na orientação a objetos, mas é interessante você começar a aprender a linguagem de programação que você escolheu e depois você partir já para a orientação a objetos. Quando você vê que você entende ali a prática mais ou menos unida com a teoria, você já corre lá e já começa no padrão MVC, mesmo não entendendo a fundo, e as coisas com o tempo vai fazendo sentido na sua cabeça e você consegue economizar aí bastante espaço de tempo e já começar realmente no que importa, que é a codificação em si. Sexto ponto, na minha opinião, a linguagem de programação que você deve iniciar os seus estudos é PHP. Por quê? Porque você consegue aqui fazer tudo isso que eu falei nesse vídeo. Você consegue eliminar aí todo um tempo que você iria perder tendo que estudar a fundo uma linguagem de programação e já partir para a codificação. E mais importante, né, você consegue já usar aqui a orientação a objetos e já começar também o framework. Então, se você levaria aí mais ou menos 6 meses para estar craque aí, fera em uma linguagem de programação, aqui no PHP você consegue reduzir isso daí a quase um mês. Sabe por quê? Porque o PHP, uma característica que eu gosto muito dele é que você não precisa definir o tipo da variável. Você pode criar a variável e já atribuir o valor a ela, independente se ela é um texto, se ela é um inteiro, se ela é um decimal, se ela é um objeto e assim por diante. Isso daí, e entre outras características interessantes do PHP, vai fazer com que o grau de aprendizado, que o tempo de aprendizado seja muito curto e você consegue já começar a desenvolver sistemas aí mais complexos usando essa linguagem de programação. É claro que isso daí é algo pessoal seu. Você vai ter que pegar, parar e falar, não, é essa linguagem que eu quero começar. Mas eu não indico você começar com essas linguagens um pouco mais robustas, onde as sintaxes delas são um pouco mais complicadas. Você precisa lá em cima instanciar mil e uma coisa, fazer importação de projeto e assim por diante. O PHP aqui, com um arquivo só, você já consegue usar todos os recursos que uma linguagem de programação profissional tem. E o grau aqui, né, de complexidade não é tão grande, então você não vai precisar ter um computador muito robusto para fazer isso daí. Enfim, são várias as vantagens de começar com o PHP. Eu não comecei com o PHP, mas depois de um tempo eu comecei a estudar o PHP a fundo e eu vi que quando eu tinha que iniciar em uma outra linguagem de programação, eu aplicava tudo aquilo que eu tinha aprendido no PHP nessa outra linguagem de programação. Hoje eu sou desenvolvedor profissional, tenho uma empresa de software, tenho muitos clientes e eu vejo que a estrutura, vejo também que a qualidade dos meus softwares saem bem melhor, bem mais profissionais, bem mais redondos e sem muitos erros. Por quê? Porque a base foi boa. A base que eu falo é de conseguir converter a dificuldade que a pessoa está tendo lá, né, na sua empresa, converter ela para um código para facilitar um determinado processo. Então isso daí também vai te ajudar bastante. E se você ficou até o final, então eu quero deixar aqui mais um passo para você, que acredito que essa seja a dica de ouro desse vídeo. Ou seja, você vai sempre estar buscando na internet a solução ao invés de ficar quebrando a cabeça. Tudo de dificuldade que você está começando, alguém já passou. Ou seja, vai estar sempre um fórum aí, sempre um local na internet onde você pode parar. Não, tá tendo dificuldade?
copia o erro, corre lá na internet, digita, dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali, estuda, vê qual é a solução, vai lá e aplica. Você vai ver que com o tempo isso daí vai se tornando fácil na sua cabeça. É aquele negócio que a prática leva à perfeição. Então, se você não começar agora a estudar, provavelmente você vai ter muita dificuldade no decorrer do tempo, porque o tempo de estudo vai ser menor e que você vai conseguir aprimorar com mais facilidade e velocidade a linguagem de programação que você escolheu. Então, dedicação aqui é tudo. Você vai ter que se dedicar ao máximo. Não passe muito tempo, muitos dias sem estudar. Tire aí 1 hora por dia para estudar um pouquinho daquela linguagem, resolver alguns exercícios, criar algumas classes, né? Às vezes você vai ter que começar um projeto, voltar do início, depois criar de novo o projeto e assim sucessivamente, até você conseguir aqui pegar uma linguagem de programação e falar, eu domino essa linguagem de programação. É aquele negócio, se você começar agora, amanhã com certeza você vai estar bem melhor do que hoje. Então são essas as dicas que eu quero te dar. No decorrer desse vídeo, acredito que você pegou alguns dos pontos e que vai trazer uma coisa boa para você. Você vai conseguir iniciar do jeito certo, né? Da melhor forma possível. E se esse vídeo agregou alguma coisa para você e te ajudou de alguma forma, deixa o like, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Eu tô aqui com um desafio, quero deixar aqui para você. O nosso canal é um canal novo e se a gente chegar nos 100 inscritos, eu vou lançar aí um curso de programação toda em PHP do zero até o avançado. Eu vou mostrar em 12 aulas o que você não aprende em uma faculdade, ou seja, em 12 aulas eu vou mostrar coisa que uma faculdade não mostra em 4 anos estudando. Porque o nosso foco aqui é desenvolver sistemas de automação comercial, ou seja, ganhar dinheiro com programação, ganhar dinheiro com sistemas. E acredito que a experiência que eu tenho no decorrer da minha vida, eu conseguir acumular, pode te ajudar de alguma forma. Então, deixe lá o seu like e também se inscreva no canal, tá bom? Que completando aí os 100 primeiros inscritos, eu já lanço aqui no YouTube totalmente de graça para você. Fica aqui o meu forte abraço, bons estudos e até mais!